Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Vamos aí dar andamento à nossa terceira e última palestra do Foco Extremo 2.0. Para quem me conhece, meu nome é Luiz Neves, sou nutricionista clínico funcional, especialista em modulação intestinal. Hoje nós vamos falar sobre o uso de chás e especiarias na queima de gordura e manutenção dos pilares do emagrecimento. Então a gente não podia deixar de falar aí dos chás, dos temperos, dos condimentos que associados à nossa vida trazem benefícios fantásticos. E não dá para a gente não falar primeiro aí da cúrcuma, né? Muito conhecido como açafrão da terra, cúrcuma longa, turmérico, raiz do sol, açafrão da Índia, açafrô, gengibre amarelo, enfim. O nome científico é cúrcuma longa, mas o princípio a questão mais interessante dela é seu princípio ativo, que é a cúrcuma longa. Desculpa, que é a curcumina. É, a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, anticarcinogênico, ou seja, ele evita aí o câncer através da sua propriedade na redução dos radicais livres, né? E a gente sabe que quanto menos radicais livres a gente tem circulando no corpo, menor é a probabilidade de uma replicação celular incorreta, que daria origem ao câncer. Hipoglicemiante, ou seja, melhora aí não só a captação de glicose, como torna o pico, a glicose com caráter mais baixo, a glicose mais baixo, fazendo a gente aí ter uma melhora aí da utilização de gordura como fonte de energia e emagrecimento, que é o nosso foco. Na cúrcuma existe a curcumina, como eu acabei de falar, e seu composto fenólico mais ativo, com ação direta sobre a MPK, ou seja, ela tem ação direta sobre a mitocôndria, ela tem ação direta sobre a função celular mitocondrial. Entre outras funções, está envolvida na redução do armazenamento de gordura, ou seja, quando ela tem a capacidade de não permitir um armazenamento de gordura tão exacerbado, e melhora os receptores GLUT4, que quem viu a nossa palestra 1 e 2 sabe bem aí, já está bem familiarizado aí com esse receptor de açúcar. Como a gente pode consumir a cúrcuma? A gente pode consumir a cúrcuma em chá, em shots, em temperos como alho, cebola e pimenta preta para potencializar a curcumina, em doces, em formulações e cápsulas. Então, às vezes, a gente pode aí manipular uma cúrcuma longa, a gente pode tomar uma curcumina em doses relativo de até 1 grama dia. É um anti-inflamatório interessante, interessantíssimo aí para paciente diabético, interessantíssimo para paciente que sofre com doença autoimune. Então, eu gosto muito da cúrcuma, prescrevo muito cúrcuma, não só em cápsula, mas em comida mesmo, né? A gente tem meio que perdido a relação, o contato com a comida. Vamos comer, a gente consegue comer, consegue beber esses compostos fenólicos aí. Outro também muito disseminado, muito utilizado, assim, utilizadíssimo em doce, né? A gente acha que só serve para poder dar aquele sabor gostoso ao beijinho. Ele é muito top, o cravo da Índia. Nome científico, a gente não precisa ficar gravando esses nomes, esses xingamentos. É uma árvore nativa da ilha Molucas, na Indonésia. Apresenta os propriedades medicinais como analgésico, quando a gente usa cravo, né, quando está com afta, usa cravo quando dá aí alguma gengivite. É, Antisséptica hepatoprotetora, e isso é maravilhoso, porque ela melhora a sua saúde hepática, a sua saúde do fígado. Antioxidante hipoglicemiante, redutora do colesterol, hipolipemiante, ou seja, diminui o colesterol, diminui a concentração de gordura no sangue, e hipoglicemiante, reduz a glicemia. Acredita-se que o seu efeito hipoglicemiante está envolvido com a diminuição das enzimas responsáveis pela absorção de carboidrato no intestino, que são as alfa-glicosidases. Isso é muito top. Então, tecnicamente, ela vai reduzir a diminuição dos receptores de glicose e automaticamente você não vai, então, ter aí glicose disponível no sangue. Um artigo de 2006, realizado em humanos, mostrou que o extrato de cravo melhora a função da insulina e de glicemia e diminui o colesterol LDL em pessoas com diabetes tipo 2. Então,
Cúrcuma e cravo são compostos, são temperos e condimentos assim, que a gente precisa urgentemente associar aí na sua dieta. Somente se você sofrer aí com alguma alteração do colesterol e já tiver aí instaurada aí uma diabetes tipo 2. Dá para comer com chá, então dá para fazer um chá de cúrcuma com gengibre todo dia pela manhã e tomar de manhã e à noite, vai ficar massa, vai ficar massa. Quem tiver aí um examezinho de sangue aí, batendo 5,7 de hemoglobina glicada, batendo aí um pré-diabetes ou uma diabetes, um chazinho desse aí diariamente vai ter um efeito fantástico nos seus exames. Temperos, doces e formulações e cápsulas. Gengibre, não dá para deixar de falar aí desse alimento aí tão disseminado aí pelo seu poder termogênico, mas ele apresenta outros compostos que são mais importantes. Os seus ativos mais usados e mais estudados é o gingerol, o chagual e o zerumbine, que além de possuir ações anticâncer, antináusea, antiespasmódico, ou seja, reduz aqueles espasmos musculares involuntários, reduz os espasmos intestinais. Quando você está sofrendo aí de uma diarreia e já está com dor abdominal, porque já está mexendo demais esse peristaltismo acelerado, o gengibre é interessante. Ele é antifúngico, anti-inflamatório, então tá com aquela unhinha mais escura do lado, tem apresentado aí uma concentração maior de escorrimento vaginal, as mulheres aí. O gengibre é um bom aliado, a gente pode usar o gengibre e, obviamente, melhorar a sua saúde intestinal, a relação aí de escorrimento vaginal e intestino tem uma relação muito íntima, muito direta. Então, saúde da mulher aí é um tema interessante para a gente abordar, para a gente conversar. Então, gengibre é uma estratégia legal. Eu cheguei a falar do gengibre na palestra 2, né? De ajudando aí a trabalhar naquela gordurinha que fica bem ali do ladinho da perna ali, que às vezes incomoda bastante mulheres aí. Além da sua função hipoglicemiante. Então, ele além de aumentar o calor, né, a hiperemia na região, ele vai também reduzir a glicose e automaticamente melhorar a captação de glicose e inibir aí um acúmulo e um pico na glicose. Isso acontece como? Basicamente por dois mecanismos. Um, ele inibe as enzimas alfa-amilase e alfa-glicosidase no intestino, então elas vão diminuir a absorção de açúcar imediante, porque há uma diminuição da concentração de receptores de açúcar, aumenta a liberação do hormônio da insulina e sua sensibilidade, isso é maravilhoso. Isso porque o gengibre, assim como a cúrcuma, possui a capacidade de estimular a MPK, que a gente acabou de conversar. Essa enzima está envolvida na redução do armazenamento de gordura, ajudando no emagrecimento, reduz a sensibilidade à insulina, melhora, né, a sensibilidade à insulina, que está escrito errado, leva aí os receptores GLUT4 para a parte externa da mitocôndria, a parte externa da célula, melhora a sua absorção, reduz o pico insulínico. Então, o gengibre aí é outro alimento fantástico. Consumir chás, shots, temperos, doces, formulações e cápsulas e farinhas. Tem muita farinha de gengibre circulando aí, a gente acha boas farinhas assim, dá para colocar em alimento, dá para fazer preparações, dá para fazer chá, dá para fazer suco. O pessoal gosta muito de suco verde, coloca aquele gengibrezinho, é bem massa, é bem massa. O anis estrelado, que é particularmente dos fitoterápicos assim, que eu mais adoro. Cara, eu sou apaixonado com anis estrelado. Isso porque ele é uma árvore perene, tamanho médio em frutos em forma de estrela. Então, além dele ser docinho, saboroso, cheiroso, ele tem capacidade antioxidante, efeitos antimicrobianos, antifúngicos, antihelmíntico. Então, ele diminui não só bactéria como fungos, inseticida. Então, tem muita gente que usa junto ao cravo, gengibre, para poder diminuir barata, formiga, esses incômodozinhos assim, sabe? Esses insetozinhos indesejados de casa. Assim, o pessoal usa muito. Eles são anti-inflamatórios, gastroprotetores, sedativos, expectorantes e espasmódicos, estrogênicos e antidiabéticos. Esse fato de ser antiestrogênico ele é interessante porque ele melhora essa questão que eu estava falando do slide anterior,
da gordura que fica na região das pernas, essa desordem de estrógeno, estradiol, essa desordem do período menstrual, muita dor, muito incômodo, muita irritabilidade. Então, um anis estrelado com artemisia e hibisco no período menstrual pode ser também um chazinho muito, muito massa para vocês aí, meninas. Seu efeito sobre o emagrecimento está ligado à sua função, desculpa a escrita, anti-inflamatório, principalmente pela sua capacidade de reduzir de novo lá no estômago as alfa-glicosidades, desculpa, intestino, enzimas responsáveis pela captação de glicose no intestino. Outro ponto importante é a sua ação no fato do composto mais ativo, o anetal, melhorar a sua funcionalidade das células beta-pancreáticas. Isso é muito, muito interessante. E nós temos que falar devagar. Que o anis faz? O anis ele melhora a saúde das células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. Não dá para ficar sem anis na vida de vocês. Importante demais. Então, se eu tenho um hormônio da insulina sendo produzido de uma forma mais interessante, e às vezes acontece muito, isso aí é até bom compartilhar com vocês, eu não sei se no grupo tem alguém da área da saúde, mas o que a gente tem visto hoje de trabalho é que quando o paciente tem uma resistência à insulina ou já tem uma diabetes tipo 2 instalada, e ele não melhora, ele não se trata, ele exaure as células beta-pancreáticas que vão, no futuro, desenvolver o que a gente chama de diabetes tipo 1, que é quando o paciente para realmente de produzir insulina e precisa de insulina exógena. Então, você ter aí a utilização de gengibre diariamente, sabe? Ou umas 2, 3 vezes na semana. E quando eu falo de gengibre, não é gengibre no gin, não, viu, gente? É gengibre realmente no alimento. É tentar usar aí um chá feito com gengibre, desculpa, com anis, é trabalhar aí na utilização de anis para melhorar aí a sua captação de glicose e, obviamente, também colher benefícios sobre o emagrecimento. Usando aí muito próximo aos demais, como chás, shots, temperos, doces, formulações e cápsulas e tinturas. Tintura de anis pode ser uma estratégia maravilhosa. Acordou de manhã, 30, 40 gotinhas de anis para dentro com um chazinho de cúrcuma a gente fala de cúrcuma com o quê? Com cravo, cúrcuma, cravo e o shot, e essa tintura anti-inflamatória, melhora do sistema imunológico, melhora da captação de glicose. Dá para emagrecer legal, dá para ter saúde legal com esses chazinhos. Vão anotando isso aí. Outro que eu adoro, gente, eu adoro o cominho. O cominho é maravilhoso. Além dele ter uma ação direta sobre dispepsia, né, que é aquele desconforto digestivo, aquele desconforto gástrico, sobre diarreia, sobre icterícia, que é uma diarreia mais amarelada, que é um amarelamento. Icterícia é um negócio, é meio difícil de explicar por aqui. Ele é excelente na resistência à insulina e diabetes tipo 2. É simplesmente excelente. Por quê? A sua aplicabilidade no trato gastrointestinal é devido ao seu princípio ativo, culminaldeído. O cominho apresenta também efeitos no tratamento de diabetes, como eu já tinha falado. Seu efeito, segundo o artigo, é mais eficaz do que glibenclamida. É um remédio muito utilizado, é uma droga muito utilizada aí na questão de ser antidiabética, né? Se você tem um paciente assim, apresentando uma alteração nos receptores GLUT, um tipo de diabetes mais específico, ele usa glibenclamida para potencializar a captação de glicose. Então, você tem um cominho aí, quem não gosta da ideia da medicação, ou quem não quer realmente nunca usar essa medicação, essa associação aí daquele do cominho, mais essa prática de vida que a gente tem conversado, que a gente tem abordado, traz benefícios em cima de benefícios, benefícios em cima de benefícios. Então, dá muito, 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 muito para a gente usar. Olha só, ele melhora o estímulo de insulina, assim como o anis estrelado. Então, um chazinho de anis estrelado com cominho, hein? Um diabético, um paciente aí que sofre com colesterol alto. Mas quem tem o colesterol com a glicose? Eu expliquei isso lá na nossa primeira palestra. Quando a gente tem picos de glicose, a gente estimula uma enzima chamada HMG-CoA redutase,
que produz colesterol a partir daí. Então, quanto menos picos, alterações da minha insulina eu tenho, sobe e desce. Acordo de manhã como um pão doce. Aí, rapidinho, ela desce. 3 horas depois, ela desce. Aí eu vou e como 3 biscoitos creme crack com geleia. Aí passa 3 horas, eu almoço. Arroz, feijão, carne, quase nada de salada, mais legumes, ou arroz com feijão, arroz e macarrão, algo do tipo. No meio da tarde eu como de novo meu pãozinho branco, à noite eu bato de novo um arrozão com feijão, sem legume nenhum, sem salada nenhum. E antes de dormir tomo mingau de aveia, ou tomo um mingau doce, ou como um biscoito recheado. Eu ainda falei pouco alimentos industrializados nessa dieta aí, mas chega muito o paciente que acorda de manhã, come pão com Toddy, passa 3 horas, come biscoito com bolacha, com geleia, passa depois mais 3 horas, come arroz com macarrão e feijão, não come salada, e passa 3 horas depois, ele repete o lanche da manhã. Então, essas alterações da glicose, esse sobe, desce, traz muito malefício para a saúde. É isso que a gente tem tentado corrigir aí, desde o início das nossas palestras. Outro princípio aí, ele pode ser usado em chachotes, temperos, doces, formulações, farinhas, óleos essenciais e tinturas. Óleo essencial também é maravilhoso para a gente colocar aí um cominhozinho óleo essencial, hein? E aí vai a receitinha. Poxa, ia deixar vocês na mão. Olha essa receitinha aqui de primeiro chazinho, ó. Hipoglicemiante. Gengibre com cominho e dente de leão. Sabe o que o dente de leão faz? Ele tem o mesmo princípio do anis, no quesito de trabalhar na diminuição das alfa-glicosidades, ou seja, ele vai lá no intestino e diminui as enzimas que vão captar glicose, ou seja, você vai ter um alimento, já comendo um alimento de baixo índice glicêmico, com menos índice glicêmico ainda. Então, você vai ferver em 300 ml de água, com um pedaço aproximado de 3 centímetros de gengibre, uma colher de sopa, uma colher de chá rasa de cominho, vai aguardar a fervura. Aí, assim que ferver, você vai colocar uma colherzinha de sopa cheia da erva de dente de leão. Gente, faz esse chá. Cúrcuma 2, exemplo 2, cúrcuma, opção 2, cúrcuma, raiz, aquele pedacinho, né, aquele parecendo um gengibrezinho, com cravo da Índia mais chá verde. Quem quer desinflamar aí? Qual das meninas aí querem reduzir celulite? Vale a pena fazer esse chá. Em 300 ml de água, ferva um pedaço aproximado de 3 centímetros de raiz de cúrcuma, uma colher de cravo da Índia, aguarde fervura e acrescente uma colher de sopa cheia de ervas de chá verde, aguarde 5 minutos e ingira. Tem 2 tipos de chá verde, gente. Tem aquele chá verde que a própria Camellia sinensis, com aquela folhinha bonitinha, pequenininha, toda delicadinha, que é a japonesa real. Então, se for essa erva, eu aconselho vocês a ferverem, fazerem dessa forma e colocar a folha de chá verde após fervura do cravo e da cúrcuma. Agora, se você comprar um chá verde, aquele com umas folhas mais grossas, mais maiores, assim, meio quebradas, até com os talos, que eles chamam de chá verde brasileiro, né? Que é o chá verde, é isso mesmo, chá verde brasileiro, vocês coloquem junto à fervura. Então vai colocar o raiz, o cravo. Aí começou a ferver, o pessoal joga o chá verde, deixa uns 2 minutinhos, desliga e ingere esse chá aí para a gente conseguir extrair, porque ele não é só folha. Então fica aí o macetinho. Quando tiver folha e flor, camomila, flor, hibisco, flor. Quando for folha, melissa, uma folhinha, deixa eu lembrar, hortelã, são infusões, são chás que você coloca na água fervida. Quando for mulungu, cravo, canela, gengibre, que são caules ou raízes, você vai fazer decocção, ou seja, você vai ferver o chá. Anota essa dica aí. E aí, colocando em prática tudo que nós aprendemos, eu não ia deixar vocês na mão, como eu falei. Então, a gente pode começar aqui, olha que dietinha básica. Assim. Na verdade, não é uma dieta que eu não tenho aqui. Primeiro que ela não é individual e ela não tem quantidades, mas ela já te dá uma luz do que comer e como comer. Olha só como é que a gente vai trabalhar todos os aspectos dos pilares do emagrecimento e do nossa base sólida, que é o intestino. Então, você vai acordar de manhã e vai tomar o chazinho da manhã. Eu acabei de citar dois exemplos de chá. Como tomar um cafezinho sem açúcar, de preferência adoçados com xilitol, eritritol ou estévia, que são adoçantes que mantêm a sua saúde intestinal, que não tem uma relação
com a probabilidade de aumentar o câncer, que não vão dar pico na glicose, que não vão inflamar a sua flora intestinal, com 2 ovinhos mexidos, usando aqueles temperinhos que a gente já conversou anteriormente, alho, cebola, orégano, um pouquinho de pimenta caiena, pimenta preta, pimenta chile, dentro aí da aptidão de vocês. Ou uma crepioquinha, crepioca nada mais é que um ovinho quebrado, uma farinha de tapioca batido como se fosse omelete, com um chazinho ou café. E aí você tem o lanche da manhã, um coquinho ralado. Por que coco? Coco é fonte de triglicerídeo, cadê a média? Ou seja, ele vai te dar uma energia sem te dar pico na glicose, com mamãozinha, mamão de média ensina sempre. Então, a associação das sementes e do coco junto ao mamão, mamão fonte de papaina, ou seja, melhora da digestão e rico em antioxidantes, então a gente está trabalhando no processo inflamatório, mas junto às sementes, que é fonte de zinco e magnésio, melhorando a captação de glicose, melhorando a sua resposta mitocondrial. Com o coco, fonte de TCM, eu te dou energia, te desinflamo e potencializo o seu metabolismo a funcionar com facilidade. Banana, cacau com canela, que são duas opções aí interessantes. Cacau, gente, principalmente para quem tem aí, quem sofre com ansiedade ou depressão, cacau é um alimento fantástico. Cacau, canela são aí também termogênicos. Junto à banana, vão deixar o índice glicêmico da banana menor. As sementes, a gente já conversou sobre o que elas podem fazer. E aí vem o almoço, arroz integral ou vegetal C. Eu coloquei arroz integral aqui, mas arroz branco também se enquadra. A pessoa, mas tem que comer arroz integral, não sei o quê, tal. Não necessariamente. Quando a gente pensa numa refeição feita com legumes e verduras, principalmente muitos folhosos crus, o arroz integral e o branco ele não tem uma diferença tão significativa, porque você não está comendo arroz puro, você está comendo arroz associado a uma carne, uma função, a uma quantidade grande de legumes e principalmente folhosos, então o índice glicêmico desse arroz ele não é tão alto assim. Então, arroz branco ou integral ou vegetal C. Então, o que não pode acontecer é você comer arroz com purê, arroz com macarrão, macarrão com purê e arroz, como acontece às vezes no domingo, né? E lanche, junto um azeitezinho extra virgem com limãozinho ali para dar aquele sabor, vitamina C, melhorar também até a sua utilização aí de alguns minerais e vitaminas. Lanche da tarde, uma frutinha com semente ou com amendoim, gosto demais da ideia do amendoim. Cuca de amendoim, deixei a receita para vocês lá no e-book, com chazinho verde, mas pode ser repeteco de algum dos chás que eu citei. Iogurte com frutinha, tenta sempre colocar a frutinha, desculpa, as sementes nesse iogurte com fruta aí, por causa do teor insulinotrópico, que a gente está falando de emagrecimento. E aí tem jantarzinho, vegetal B. O que seria vegetal B? Vegetal B, desculpa, gente, deixa eu falar aqui de vegetal C. Vegetal C é batata doce, mandioca, inhame, tá? Isso aí que são vegetal C. Não associar esses vegetais junto a arroz, não. Vegetal B seria abóbora moranga, quiabo, abobrinha, esses são vegetais B. Então, vegetal B cozido, quer ver que gostoso vai ficar essa dieta aqui, ó? Vamos ver, ó. Abóbora moranga cozida, assim, nem tão mole, assim, sabe? Meio durinha, meio al dente, com um pouquinho de cheiro verde por cima, com alface, brócolis, um pouquinho de azeite extra virgem, carne magra, tipo um filezinho de peixe, em cima e azeite. Nossa, ficou bom, essa janta ficou boa. E para terminar, um chá ansiolítico. O que seria um chá ansiolítico? Chá feito com melissa, com passiflora, com camomila, mais umas castanhas. Esse chá aqui ele é opcional. Gosto da ideia, porque você relaxa, você dorme melhor. E as castanhas são 100% opcional. Tá com fome? Tenta comer as castanhas. Mas por que eu não posso tomar um mingau à noite, nesse frio? Né? Enfim, por exemplo. Porque o mingau ele vai dar um pico na sua glicose, ele vai quebrar o nosso objetivo de manter a sua glicose mais constante para potencializar a utilização de gordura como fonte de energia. Então, quais são as melhores opções para a noite? É as castanhas, é o coco, é o amendoim, são as sementinhas que não têm relação sobre a glicose, tá ok? Gente, aí tá o meu contato. Vocês me encontram nas redes sociais com luiz.nevesnutri. Aguardo muito vocês, vai ser um prazer enorme ter vocês me seguindo, para a gente conversar, bater um papo, né? Tirar dúvidas. Esse é o meu telefone. Forte abraço, muito bom falar com vocês. Tchau, tchau.